Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu fiquei devendo, um vídeo sobre o meu testemunho do que eu passei ali no hospital quando eu fui ter o Naaman. E eu estava esperando a bênção se concretizar por completo para mim estar gravando o vídeo do testemunho também completo, E eu quero ser bem rápida, não vou me demorar porque o vídeo não precisa ser tão longo, Eu vou resumir, mas eu quero deixar um versículo em Salmos 23, verso 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. É essa a confiança que nós devemos ter, que por mais que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque nosso Deus está conosco. Eu já vou entrar logo no testemunho. O meu parto, irmãos, foi uma bênção. Eu tive o Naaman muito rápido, foi questão de 4 horas. Cheguei no hospital, fiz o toque e com 1 centímetro, eu estava 3 horas da manhã, E fui ter ele já às 7 da manhã. Então até os médicos acharam incrível, porque foi muito rápido. Mas a questão foi o pós-parto, Que meus exames deram todos alterados depois do parto. E como eu tive o parto normal, era para mim ter saído com 24 horas. Não deu para mim sair com 24 horas. Por causa desses exames que deu alterado para uma doença chamada síndrome HELP, Na hora que o doutor falou, eu fiquei até assim, meu Deus, mas o que é isso? Até entrei em contato com a pastora, e a pastora perguntando o que era, eu não sabia muito bem dizer o que era, só sabia dizer que era muito grave. E depois, com os dias, eu fui entendendo, o que era. E a doutora chegou para mim e disse: olha, eu não vou poder dar sua alta, porque você está com uma doença muito grave. Ela foi logo dizendo assim, ela não foi dizendo, Débora, ela não foi me explicando, Ela foi me trazendo uma aflição muito grande. Ela disse que não ia dar minha alta porque eu estava com uma doença muito grave e que é a pior das doenças que pode dar pós-parto. E ela não explicou detalhadamente. Meu Deus, o que é que eu tenho? Ela só falou que era um HDL, estava de 450, estava em 1000, E logo eu entrei em contato com a pastora, pedi oração. E teve o clamor do meio-dia. E eu estava desesperada. Eu estava aflita, sem saber o que eu tinha. Eu achei que era uma doença muito... estado de morte, Porque foi pelo jeito que ela falou. Eu estava muito aflita, estava sozinha nesse dia. Nessa hora, minha mãe não estava comigo. Tinha ido em casa. E eu entrei em contato com a pastora. E na hora do clamor do meio-dia, a pastora fez o clamor pela minha vida. Irmãos, depois daquele clamor, eu senti ali dentro daquele hospital a presença do Espírito Santo inundando assim a minha vida. E eu senti o consolo do Espírito Santo me fortalecendo. Foi muito difícil, mas quando eu ouvi aquele clamor, quando eu ouvi aquelas palavras que a pastora dizia, inundou. O Espírito Santo inundou a minha vida ali naquele momento e eu fiquei maravilhosamente bem, estável, Porque com todo aquele sufoco ali, eu com certeza eu ia ficar, se não fosse outra coisa, eu tinha ficado desesperada. Mas eu senti fortemente a presença do Espírito Santo. Então, quando foi no outro dia, chegou outro doutor. Aí ele disse: essa paciente, a Débora, é a que está esperando uma vaga para Sobral, porque eles queriam me transferir até para Sobral. Ele disse: olha, Débora, se eu fosse você, se abrir essa vaga, eu ia.
porque você tem que cuidar dessa doença, é uma coisa muito séria. Para você ter noção, os seus órgãos podem parar a qualquer momento, porque é algo muito sério, e o leito que você está precisará que esteja uma UTI lhe aguardando. Irmãos, quando ele falou isso naquele momento, foi assim um baque muito grande, um choque. Só que eu não demonstrei, né? Eu fiquei firme. E dentro de mim, eu dizia, eu não vou para Sobral, eu não vou, Senhor, eu não vou. E eu ia pro banheiro, irmãos, eu clamava, eu orava, eu intercedia, eu chorava ali dentro daquele banheiro, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, porque se eu fosse para Sobral, eu não podia levar o Naman, né, bebezinho, por causa dessa pandemia aí, desses riscos. E eu intercedi, irmãos, e eu quero agradecer muito a Deus, porque eu sei que muitos clamaram pela minha vida. Muitos irmãos clamaram aí no grupo da campanha aí também. A pastora intercedia todos os dias, e o pastor, agradeço a Deus pela vida dos meus pastores, irmãos. Muito, todos os dias eu agradeço a Deus, que mantenham eles sempre bem, né? Que dê forças a eles, porque eles são uma bênção de Deus. E eu me fortalecia com as orações, né? Muitas irmãs gravavam áudio, mandavam para mim. Muitas irmãs perguntando, e aí, irmã Débora, como tá? E eu falava, mas aí as irmãs diziam, não se preocupe, Deus é contigo. Irmãos, e aquelas mensagens, aqueles áudios, me fortalecia tanto. Por isso que é importante nós termos amigos, irmãos, nós termos a igreja, é muito importante, irmãos, é muito importante. Numa hora dessa você se sente abraçada, você se sente acolhida, você recebe aquela palavra ali, lhe conforta muito. E depois de tanto clamar, depois de tanto sufoco, no outro dia, o mesmo doutor que passou dizendo que eu precisaria ir para Sobral, ele passou no outro dia e vieram novos exames. E ele disse, graças a Deus, né, Débora, que você não vai mais precisar ir para Sobral, porque a metade dos seus exames já vieram normalizados. E eu disse, glórias ao nome do meu Deus. Aí mais uma vez, depois que ele saiu, eu fui pro banheiro e agradeci a Deus e clamava e nós não temos palavras, irmãos, para dizer, para agradecer a Deus desse momento, porque nós nos achamos tão pequenos diante da grandeza do nosso Deus, né? E você olha e vê assim, meu Deus, o Senhor é tão grande, tão poderoso, e mesmo assim o Senhor cuida de mim. Mesmo assim o Senhor me dá escape, mesmo assim o Senhor me dá vida. E eu glorifiquei muito ao nosso Deus. Aí continuei clamando pela outra metade dos exames, porque vieram a metade normalizada e a outra metade não. Aí continuei clamando. E com 2 dias depois vieram a metade do outro exame, o outro restante. E a enfermeira chegou na minha sala e disse, parabéns, Débora, agora você pode ir para casa, seus exames deram tudo certo, deram tudo ok. Depois de 6 dias, irmãos, que eu estava no hospital, naquela aflição, coisas só eu e Deus e minha mãe que estava do meu lado sabemos o que eu passei. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, que ela esteve ali comigo, não me deixou. Quem tem mãe, né, irmãos, tem tudo, né? Então eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Então eu vim para casa, só que quando eu cheguei em casa, com vontade de abraçar a família, meu esposo, não pude, porque ele foi notificado com Covid também.
E eu não sabia, né? Tive que passar mais de 15 dias na casa da minha mãe. Mas antes de ontem ele fez novamente os exames e deu que ele está curado, para a glória de Deus. Então foi uma bênção, irmãos, muito grande que eu recebi. E eu estou compartilhando com os irmãos porque edifica a fé, irmãos. Olha pelo que eu passei, irmãos. Digamos que pela beira da morte, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu passei pelo vale da sombra da morte, porque quando se necessita de uma UTI, irmãos, quando você recebe a notícia que seus órgãos podem parar a qualquer momento, você pensa que você vai morrer. Mas aí o Senhor diz: ainda tenho promessa para cumprir na tua vida. Ainda tem muitas almas para você ganhar para o meu reino. E foi muito forte o que Deus falava comigo esses dias. Chorava, às vezes ficava triste, angustiada. Mas aí vinha o Espírito Santo e me consolava, acalmava o meu coração. Então, não tenha medo. Não tenha medo pelo que você está passando. Clame a presença do Senhor. Não deixe de clamar, não cesse de clamar. Era assim, cada dia vinha uma notícia mais ruim para mim. Mas mesmo assim eu não deixei de clamar. Eu não deixei de, mesmo assim, agradecer. Então ele ouviu do céu e atendeu o meu clamor, e eu glorifico o nome do Senhor. E eu me apegava muito àquele louvor que eu amo, que é: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. O Senhor já tem a tua vitória. Descansa no Senhor e confia. Espero que esse testemunho tenha falado no seu coração, tenha edificado sua fé, tá bom? E não vou me alongar, porque senão não dá para enviar o vídeo, mas deu para entender muito bem o que aconteceu comigo, e que o Senhor abençoe cada um dos seus servos e servas, amém? Deus possa lhe abençoar grandemente.